Escola Particular de Tecnologias, curso básico de Eletrônica Analógica, etapa 2, aula 10. Princípio de funcionamento do transformador. O transformador é um dispositivo que permite elevar ou rebaixar os valores de tensão corrente em um circuito de corrente alternada. Entrada 220, saída 12 volts. Aqui nessa figura, temos um transformador rebaixador. E nessa daqui entra 110, sai 220. A função aqui é transformador elevador. A grande maioria dos equipamentos eletrônicos emprega transformadores, seja como elevador ou rebaixador de tensão. Vemos aqui algumas figuras que representam o transformador. Princípio de funcionamento. Quando uma bobina é conectada a uma fonte de corrente alternada, surge um campo magnético variável ao seu redor. Aproximando-se outra bobina da primeira, o campo magnético variável gerado na primeira bobina corta as espiras da segunda. Como consequência da variação do campo magnético sobre suas espiras, surge na segunda bobina uma tensão induzida. Tensão aplicada, tensão induzida. A bobina na qual se aplica a tensão CA é denominada de primário do transformador. E a bobina onde surge a tensão induzida é denominada de secundário do transformador. Primário e secundário. Tensão aplicada, tensão induzida. É importante observar que as bobinas primárias e secundárias são eletricamente isoladas entre si. A transferência de energia de uma para outra se dá exclusivamente através da linha de forças magnéticas. A tensão induzida no secundário do transformador é proporcional ao número de linhas magnéticas que formam a bobina secundária. Por essa razão, o primário e o secundário do transformador são montados sobre o núcleo de material ferromagnético. O núcleo diminui a dispersão do campo magnético, fazendo com que o secundário seja cortado pelo maior número de linhas magnéticas possível, obtendo uma melhor transferência de energia entre o primário e o secundário. Efeito que o núcleo de ferro produz sobre a tensão induzida. Nesta figura, olhamos aqui, o primário e o secundário. Sem núcleo. Baixa tensão, uma pequena tensão induzida. Você vê aqui no desenho do mostrador de tensão, do voltímetro. Já essa daqui, tem o ferro, o núcleo. O que aconteceu? A tensão ficou bem maior. Com a inclusão do núcleo, o aproveitamento do fluxo magnético gerado no primário é maior. Entretanto, surge um inconveniente. O ferro maciço sofre grande aquecimento com a passagem do fluxo magnético. Para diminuir esse aquecimento, utiliza-se ferro silicoso, laminado, para a construção do núcleo. Com a laminação do ferro, reduz-se as correntes parasitas responsáveis pelo aquecimento do núcleo. A laminação não elimina o aquecimento, mas reduz sensivelmente em relação ao ferro maciço. Olha aí, primário, secundário. Este aqui é o símbolo de transformador. Tem dessa maneira e tem aqui também. Aqui se representa as bobinas, aqui é onde está o núcleo de ferro, laminado, silicoso. Os traços colocados no símbolo entre as bobinas do primário e secundário indicam o núcleo de ferro laminado. O núcleo de ferro é empregado em transformadores que funcionam em baixas frequências, 50, 60 até 120 Hz. Parou? Os traços colocados no símbolo entre as bobinas do primário e secundário indicam o núcleo de ferro laminado. O núcleo de ferro é empregado em transformadores que funcionam em baixas frequências, 50, 60 e 120 Hz. Transformadores que funcionam em frequências mais altas, a nível de kHz, geralmente são montados em núcleo de ferrite. Aqui você tem o símbolo completo. As bobinas, primária e secundária, e mostra esse tracejado que o núcleo é de ferro laminado. A figura a seguir mostra o aspecto real de um circuito de entrada de energia de um aparelho eletrônico.
Aqui você tem a tomada macho, né, que vai ser ligada em 220 ou 110, a chave liga-desliga do transformador, do equipamento, né, a chave que passa o transformador para 110 ou 220 e um fusível de proteção. Os transformadores com derivação central no seu secundário, chamado de center taper, encontram ampla utilização em eletrônica. Na maioria dos casos, o terminal central é utilizado como referência, sendo ligado ao terra do circuito eletrônico. Nós temos aqui a bobina primária, o núcleo, e a bobina secundária do transformador com a derivação central. Um exemplo, transformador de 12, daqui para cá dá 6, daqui para cá dá 6. E o total dá 12 volts de saída. Identificação dos terminais das bobinas. Você passa a ler, que fica até melhor para você ter um entendimento e compreender. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos agora ao conhecimento adquirido. Você pausa o vídeo, copia no seu caderno, responde tranquilamente. Depois leva ao resultado das letras que você marcou para cá, para o gabarito, e me envia por e-mail. Dúvidas, marcam a aula de apoio para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas.